Olá, estudantes. Eu sou o professor Jorge dos Anjos, do curso técnico de Logística. Vamos falar sobre gestão de estoque e armazenamento, né? Nessa unidade 4, vamos falar sobre o dimensionamento e os níveis de recomposição dos estoques. A análise do dimensionamento e dos níveis de recomposição dos estoques é crucial para a gestão eficiente do estoque de uma empresa, ao estabelecer a quantidade ideal de produtos a serem mantidos em armazenamento e determinando quando e em que quantidade o estoque deve ser reposto. É possível minimizar custos de estocagem e de falta de produtos, evitando excesso ou escassez. Além disso, essa análise contribui para otimizar o fluxo de caixa da empresa, permitindo o melhor planejamento das compras e da produção. Isso resulta em uma operação mais eficiente, reduzindo o risco de prejuízos e garantindo a disponibilidade de produtos para atender à demanda dos clientes. Tempo de reposição e o ponto de pedido. Para calcular o ponto de pedido, o famoso PP, que é o momento em que o novo pedido da reposição deve ser feito, levando em consideração o tempo de ressuprimento e o consumo médio do item, utiliza-se a forma PP, que é ponto de pedido, igual a C, que é o consumo médio mensal, vezes TR, que é o tempo de ressuprimento, somando com o estoque mínimo. Aqui temos um exemplo, né? Que para uma peça que é consumida em 30 unidades por mês e o tempo de reposição são 2 meses, com o estoque mínimo correspondente a 1 mês de consumo, como é que a gente chegaria nesse cálculo? Eu pego o PP, que é o ponto do pedido, 30, que é o consumo, vezes 2, vezes o tempo de recebimento, somo com 30, que é o estoque mínimo, ou seja, chegamos no número de 90 unidades. Portanto, o tempo de pedido para essa peça especifica que seria 90 unidades. Esse valor indica o momento em que um novo pedido deve ser feito para garantir que o estoque seja suficiente para atender uma demanda durante o tempo de ressuprimento. Essa questão do estoque mínimo ela é de fundamental importância. Imagina se o departamento de vendas efetua uma venda de determinado produto e quando vai no físico do estoque não tem um material para poder atender o cliente. Vai gerar o quê? Uma expectativa negativa nos nossos clientes da sua empresa. O estoque mínimo é importante para garantir que haja uma reserva suficiente para suprir possíveis variações. Ok? Próximo tópico, gráfico dente de serra. A análise do processo de dimensionamento de estoques em um armazém de construção revela que, apesar das vendas diárias não apresentarem grandes variações ao longo da semana, as entregas dos fornecedores tendem a ser concentradas em um único dia, resultando em picos acentuados no estoque. Esse comportamento é motivado pelos custos reduzidos de receber produtos em cargas completas em comparação com entregas diárias em quantidades menores. A prática de entregas concentradas, embora possa reduzir os custos de transporte, influencia significativamente na variação da quantidade de estoques na empresa. Manter estoques elevados resulta em desafios operacionais como a necessidade de movimentação e manuseio frequente, bem como o risco de danos e acidentes. Portanto, ao considerar as estratégias de dimensionamento de estoques, é crucial avaliar não apenas a variação do consumo e demanda, mas também os custos associados à manutenção de altos níveis de estoque. A análise cuidadosa desses fatores é fundamental para tomar decisões informadas e eficazes na gestão de estoques, visando equilibrar a disponibilidade dos estoques. Próximo tópico. O estoque mínimo é a quantidade mínima de um determinado item que uma empresa deve manter para garantir o atendimento adequado às demandas dos clientes, mesmo durante períodos de pico. O cálculo do estoque mínimo é essencial para evitar a falta de suprimentos e atrasos na entrega, garantindo a disponibilidade de produtos. Podemos dar um exemplo aqui. O objetivo é garantir 90% de grau de atendimento para uma peça com um consumo médio de 60 unidades. O cálculo de estoque mínimo seria o estoque mínimo igual a 60%
desculpa, 60 vezes 90%. Ou seja, qual seria o estoque mínimo? Se o estoque é 60, o mínimo seria de 54 unidades, ou seja, 90% do meu estoque. Portanto, o estoque mínimo necessário para atingir um grau de atendimento de 90% para essa específica seria de 54 unidades. Esse valor garante que a empresa tenha suprimentos adequados para atender as demandas dos clientes, evitando a falta de produtos e garantindo a eficiência operacional. Lote econômico de compra. O lote econômico é uma técnica de gestão de estoques que determina a quantidade ideal de pedidos a serem feitos para minimizar os custos totais de armazenagem e de processamento de pedidos. É calculado com base em 3 variáveis principais: custo unitário, custo anual de armazenagem e demanda anual do produto. O objetivo é sempre encontrar o equilíbrio no custo de inventário e o custo de processamento dos pedidos, visando evitar sempre o quê? Desperdício de recursos e sempre otimizar, maximizar, aumentar o lucro. A fórmula para calcular o leque, que é o lucro, é expressa como Q raiz quadrada de 2BC, a parênteses, I vezes o P, onde Q é a quantidade do lote econômico de compra, B é o custo do pedido, C é o consumo do item, I é o custo de armazenagem e P é o preço unitário da compra. O uso eficaz do leque ajuda muitas empresas a otimizar seus processos de estoque, minimizando custos e garantindo que haja uma quantidade adequada de produtos disponíveis para atender a demanda dos clientes. Estoque máximo. O estoque máximo é a quantidade de um determinado item que uma empresa deve manter em estoque para evitar custos excessivos de armazenamento e da obsolescência do produto. É determinado com base no volume de vendas, ou seja, o departamento comercial tem que estar linkado diretamente com a logística para saber qual a necessidade ideal, de acordo com a previsão de vendas, no tempo necessário para obter novos suprimentos e no espaço disponível para armazenamento. A fórmula para calcular o estoque máximo é dada por estoque máximo igual ao estoque mínimo mais lote de compra, onde é o estoque máximo, estoque mínimo e lote de compra é a quantidade de produtos comprados a cada pedido. Para exemplificar se o consumo médio mensal de um item, que é de 280 peças, e o estoque de segurança mantido é de 30%, o cálculo do estoque mínimo seria o estoque mínimo igual a 280 vezes 30%, ou seja, o estoque mínimo seria de 84 unidades, que representa 30% de 280. Dessa forma, o estoque mínimo de 84 unidades, posteriormente considerando que as compras são sempre feitas em lotes de 100 peças, o cálculo do estoque mínimo seria estoque máximo igual a 84 unidades mais 100 unidades, que seria o estoque mínimo de 184. Desculpa, que seria o estoque máximo. Assim, o estoque máximo, por exemplo, especifica seria 184 unidades, representando a quantidade máxima de itens que a empresa deveria manter. Gestão de compras e a inter-relação com a gestão de estoques. A interação entre a gestão de compras e a gestão de estoques é vital para garantir a eficiência e a eficácia dos processos e atender às demandas dos clientes. Um exemplo comum dessa interação é a determinação do lote econômico de compra, um cálculo realizado pela gestão de compras para determinar a quantidade ideal de produtos a ser adquirida de uma só vez, minimizando o custo de obtenção e mantendo um nível adequado de estoque. Esse cálculo depende da gestão de estoques para garantir a precisão da demanda do produto. Então, estudantes, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e sucesso nos estudos.